É por isso que tem muita gente que está na igreja, mas vai para o inferno, porque não se arrependeu de seus pecados. Existem pessoas que estão me escutando aqui hoje, que o meu desejo é que o Espírito Santo te conduza a essa direção. Aprenda a se arrepender. Aprenda o que é o verdadeiro arrependimento. Lucas 15, Jesus está pregando, primeiro, para publicanos. Segundo, pecadores. Terceiro, fariseus. Quarto, escribas, que para mim é tudo pecador. Mas por que Lucas põe escribas, fariseus, publicanos e pecadores? Eram grupos que se distinguiam, se diferenciavam religiosamente falando. Quem são os publicanos? Os publicanos faz uma referência à condição social e política de Israel. Roma dominou Israel. E quando Roma, Império Romano, dominou Israel, selecionou homens para cobrar os impostos dos israelitas para Roma. E quem cobrava os impostos dos próprios israelitas? Os próprios israelitas. E esses foram chamados de publicanos, porque eles cobravam os impostos publicamente. Aí, os patrícios, os israelitas, se sentiam humilhados, confrontados, cobrando o imposto publicamente. E eles maltratavam as pessoas. Percebam a pregação de João, lá em Lucas capítulo 3, falando contra a ação dos publicanos. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, quem estava do lado de fora critica o fato de Jesus entrar na casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele não era publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então, os israelitas tinham ódio de Roma, que dominava Israel, e colocava os próprios israelitas para cobrarem os impostos de seus próprios patrícios. O segundo grupo que está ouvindo Jesus pregar, versículo de número 1, pecadores. Os publicanos eram essa classe que identificava a condição social. Agora, os pecadores eram prostitutas, eram ex-ladrões ou ex-presidiários, gente que na sociedade eram reconhecidamente impuros, ímpios, sujos, que já era para estarem mortos. O terceiro grupo agora são religiosos, os fariseus. Os fariseus eram os separatistas que resistiam à cultura grega de não apagar o hebraísmo, de não destruir a lei de Moisés, de não destruir a tradição judaica. Muito da tradição judaica que existe hoje, que é rico na nação de Israel, foram os fariseus que preservaram. Eles eram os religiosos que se destacavam diante das pessoas com muita pompa, aparência, suas vestes, suas franjas nas roupas, seus filactérios com versículos isolados. Mas também havia ali, versículos 2, os escribas. Os escribas eram os escritores. Eles reescreviam sempre a lei de Moisés e as tradições dos homens, as interpretações que os homens faziam da lei de Moisés. Quando esses dois grupos religiosos, fariseus e escribas, veem Jesus pregando para publicanos e pecadores, aí eles começam a murmurar. Como que esse homem que se diz filho de Deus, profeta, recebe essa classe de pessoas, pecadores? Como? Como que ele pode fazer um negócio desse? Então eles murmuravam contra Jesus, porque Jesus estava dando a ele acesso aos pecadores. É nesse momento que Jesus vai contar uma parábola e dividi-la em 3 partes. Está no versículo 3. E lhe propôs esta parábola. É uma parábola dividida em 3 partes. Jesus vai fazer uma comparação com os religiosos e os pecadores. Quem são os religiosos? Está lá no final. É o irmão mais velho do filho pródigo. E quem são os pecadores?